Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Já de início eu agradeço a companhia de você, a audiência, prestígio, sempre pelos domingos da manhã, que você nos presta e se inteirando aí dos nossos temas da área da Previdência, da área do direito do trabalho, os quadros especiais, a opinião dos nossos parceiros. Sempre muitas atrações aqui no nosso Boca no Trombone, que a gente conta sempre com a sua participação. Já está na tela a forma de você participar. Participe enviando a sua dúvida de previdência, a sua dúvida trabalhista, pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso perfil nas redes sociais. Aí você escolhe. Tem a conta do Instagram, a fanpage lá no Facebook e o nosso canal no YouTube. O canal no YouTube está esperando você, hein? Está esperando você ser o nosso sócio, ser o nosso parceiro. Ative as notificações, seja parceiro do canal do Boca no Trombone lá no YouTube. Daqui a pouquinho passo a bola aqui para os meus advogados, os consultores que já estão plugados, já estão com a gente e vão responder dúvidas trabalhistas e previdenciárias. Mas antes, a gente vai saber quais são as atrações do Boca no Trombone desse final de semana. Tem informe sindical com o Sindicaixa, tratando dos servidores públicos, e também do Sindimetrô para os metroviários e as metroviárias. Hoje é dia de trânsito legal, mais regras de trânsito para você. E ainda o Criminal em Foco, abordando temas do direito criminal. É a pauta de hoje aqui no nosso Boca no Trombone, que claro, conta com a consultoria. E aí eu vou aqui para o nosso telão, para a gente chamar os nossos consultores da área previdenciária. Está com a gente hoje, em nome do CRJ Advogados, o doutor Luiz Gustavo Ramos. Da área trabalhista, em nome de PGM Advocacia Especializada, está com a gente o doutor Pedro Magri Gutierrez. Doutor Luiz Gustavo, muito bem-vindo a mais uma edição do Boca. Muito bom dia. Olá, doutor Solano. Olá a todos os telespectadores da TV Bandeirantes. É uma satisfação muito grande estar de volta com os amigos. Satisfação é nossa. Doutor Pedro Gutierrez, uma satisfação, uma alegria ter o amigo em mais uma edição do Boca. Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, doutor Luiz Gustavo, meu colega de bancada. Bom dia a todos os telespectadores do nosso querido programa Boca no Trombone. Maravilha, os doutores estão aí, estão à disposição para receber as dúvidas que vocês vão encaminhando durante a edição de hoje. E já tem dúvida aqui, ó. Chegou dúvida previdenciária, encaminho ela ao doutor Luiz Gustavo. O Júlio, 60 de idade, 26 de contribuição. Quanto tempo falta para me aposentar? O detalhe, trabalho com caminhão com 600 litros de combustível, não recebo periculosidade, nem sabia desse direito. É a dúvida do Júlio. Ele tem carteira assinada, ele diz, doutor Luiz. Júlio, se nós pensarmos na aposentadoria por idade, só aos 65 anos. Tu já tem tempo suficiente, mas não tem a idade ainda. Agora, tu nos traz uma informação muito importante, que é o fato de que tu trabalhas como motorista de caminhão transportando combustível. Essa tua atividade, em princípio, é uma atividade considerada como especial para fins de aposentadoria. E isso poderia modificar completamente o cenário, poderia antecipar a tua aposentadoria. O problema é que tu não nos informa aqui quanto tempo faz que tu trabalha nessa atividade. O que eu te aconselho, meu amigo, procure um advogado da tua confiança, leve lá a tua carteira de trabalho para que o colega possa ver quanto tempo de motorista tu tens, e aí sim ele poderá fazer o cálculo, considerando esse tempo como especial, e poderá dizer ao amigo se será possível ou não a aposentadoria antes dos 65 anos. Certo, obrigado, doutor Luiz. A dúvida agora é trabalhista, encaminho ela ao nosso especialista, ao doutor Pedro Gutierrez. O João de Camaquã trabalha numa empresa da construção civil há 8 anos. Eles não depositam o FGTS e não pagam o INSS, nem o fundo. Nem o fundo aniversário pude sacar. Não sei o que fazer, pois o secretário falou que FGTS não existe, olha só. Mas tenho carteira assinada, aliás, todos os funcionários têm carteira assinada. São as dúvidas aqui do João lá de Camaquã, doutor Pedro. João, tua situação é grave, meu amigo. Imagine só, doutor Solano, ainda existem empresas que, além de não pagar os direitos sociais mais elementares, que é a contribuição previdenciária ao INSS, os depósitos do FGTS, ainda ludibriam os empregados dizendo que esses direitos não existem, o que é um verdadeiro absurdo.
João, tu tens que procurar um advogado urgentemente, tanto para buscar o pagamento dessas parcelas que não estão sendo pagas, quanto verificar outras parcelas que talvez não estejam sendo pagas e até rescindir o teu contrato de trabalho, porque o descumprimento pelo empregador de obrigações mínimas, como o depósito do FGTS e o pagamento do INSS, podem ensejar a rescisão por culpa do empregador do contrato de trabalho. Certo, obrigado, boa dica, doutor Pedro. Doutor Luiz, doutor Pedro à disposição para mais dúvidas. Pode encaminhar, tem o nosso perfil nas redes sociais e também o WhatsApp que está na tela para você participar. Espaço de opinião? Aqui tem. Boca no Trombone chega com o primeiro informe sindical de hoje e a assinatura é do Sindicacha RS. Bom dia, Solano. Bom dia, amigos do Boca. Nós estamos vivendo uma situação social dramática no nosso país, com o avanço da fome, da miséria, do desemprego, disparada da inflação, a carestia, preço dos alimentos, dos remédios, enfim, um quadro social duríssimo que enfrenta o nosso povo, enquanto do outro lado os ricos estão cada vez mais ricos, acumulando, inclusive durante a pandemia, os bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 40 bilhões de reais. Neste quadro, vamos enfrentar, daqui a pouco mais de 60 dias, eleições gerais no nosso país. É muito importante que os sindicatos combativos se posicionem e digam abertamente e claramente que não é possível que o nosso país tenha um governo com viés fascista. Não é possível que o nosso país continue nas mãos de alguém que ataca a democracia, que ataca os direitos fundamentais. Portanto, temos que nos posicionar, temos que combater estes e também os neoliberais, como aqueles que estão governando o Rio Grande do Sul, que precisam imediatamente ser destituídos do poder para que a gente consiga finalmente avançar nas conquistas e melhorar em muito a vida do nosso povo. Obrigado ao presidente Érico Correia, atento às demandas aí dos servidores públicos estaduais. Vamos com consultoria? Vamos lá, você pode mandar sua dúvida, a dúvida de previdência, a dúvida de direito do trabalho para a gente. Mais uma previdenciária da Helena. Quanto tempo tem que esperar minha aposentadoria? Se recorri e ganhei por unanimidade, mas foi para análise há mais de um ano. É certo isso? É a dúvida da Helena, doutor Luiz. Claro que não, dona Helena. Na verdade, depois da decisão da Junta de Recursos, a agência do INSS tem que cumprir a decisão no prazo de 30 dias. Se essa decisão não foi cumprida e o INSS também não recorreu dessa decisão, eles já deveriam ter implantado o benefício. Sugiro que a senhora procure um advogado da sua confiança. O colega poderá ingressar com uma ação chamada mandado de segurança para obrigar o INSS a cumprir a decisão que foi tomada lá no recurso. Faça isso, porque senão a senhora terá que esperar sentada, porque a situação do INSS está simplesmente caótica e o cumprimento das decisões está demorando cada vez mais. É verdade, boa medida. Mais dúvidas trabalhistas? O Vilmar da capital. Minha carteira está assinada como auxiliar de serviços gerais, mas faço trabalho de manutenção. Isso é desvio de função? Passo ao nosso especialista, ao doutor Pedro Guterres. Vamos lá, vamos responder ao nosso telespectador Vilmar. Vilmar, o desvio de função, o acréscimo de acúmulo de função, são situações bem difíceis de caracterizar, principalmente em tarefas como a que tu exerces de serviços gerais ou de zelador, porque são tarefas que se caracterizam justamente pela pluralidade de tarefas que a pessoa tem que executar. Então, assim, salvo se essas manutenções que tu faz sejam algo bem mais complexos do que aquilo que tu deveria estar fazendo, ou que seja uma responsabilidade maior, porque se tu não fizer aquelas tarefas, a empresa vai parar por causa de uma máquina e tal, via de regra não vai caracterizar um acúmulo ou um desvio funcional. A não ser que a empresa tenha um empregado responsável pela manutenção, esse empregado ganha um salário maior que o teu e tu está realizando as tarefas dele. Aí sim, a gente pode estudar e verificar se pode ser um caso de equiparação salarial
ou até de direito a um salário substituição. Portanto, procure um advogado, explique melhor para ele os detalhes da execução desse seu contrato de trabalho para ver se consegue enquadrar em alguma dessas hipóteses. Muito bom, obrigado, doutor Pedro. Continue mandando a sua dúvida, a dúvida de previdência, a dúvida de direito de trabalho. Agora eu vou tomar minha aguinha aqui, ó. Vou tomar minha água para molhar a palavra, né? E vocês vão curtir o recado do nosso parceiro. Falou de água? Falou em WaterSul. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. Aí ficou fácil, né? Então, água com mais sais minerais, água com saúde é a água da WaterSul. E além disso, além de toda essa qualidade, você tem economia, comparado às bombonas, de 700% e mais ainda. Não para por aí. Você que é de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, você tem a instalação gratuita comprando um dos mineralizadores ou purificadores de água da WaterSul. Aproveite, hein? Vamos lá com um quadro especial? Vamos! Quem não quer saber sobre o direito de trânsito? Todo mundo, né? Sempre estamos aí para lá e para cá com o nosso carro ou mesmo com pedestres. Então, tá chegando o nosso quadro, o Trânsito Legal. Bom dia, telespectadores do Boca no Trombone. Hoje a minha pauta de direito de trânsito é a diferença entre suspensão do direito de dirigir e cassação do direito de dirigir. O que ocorre? A suspensão do direito de dirigir é uma pena temporária. O condutor fica por um determinado tempo sem dirigir e, após cumprir esse tempo de suspensão, mediante uma reciclagem e prova teórica, ele obtém a carteira novamente. A cassação do direito de dirigir já é diferente. O que ocorre? A cassação, ele perde o direito de dirigir e fica impedido de transitar por 2 anos. Após cumprido esses 2 anos de impedimento, ele pode se reabilitar mediante reciclagem, prova teórica e prova prática. Quanto à suspensão no Rio Grande do Sul, as maneiras mais comuns, os processos mais comuns desse tipo de processos são por excesso de pontos, excesso de velocidade além de 50% e por bafômetro ou recusa ao bafômetro. Já no caso da cassação, normalmente ela ocorre quando o condutor é abordado dirigindo com a carteira suspensa. Então, essas são as diferenças. Enquanto a suspensão é uma pena provisória, né, temporária, em que ao final do cumprimento da pena, mediante reciclagem e prova teórica, ele obtém a mesma carteira, já o condutor da carteira cassada precisa se reabilitar. Um grande abraço e um ótimo dia. Muito obrigado ao nosso especialista, o Dr. Cristiano Machado, do Trânsito Legal, sempre trazendo dicas, né? E que boa essa dica aí, suspensão, né? Cassação. Fique atento, fique ligado aí, você que é condutor proprietário de veículo. Vamos com mais dúvidas? Consultoria previdenciária e consultoria trabalhista, a gente está recebendo as suas dúvidas que vocês vão encaminhando para a gente. Vamos com um bloquinho aqui de dúvidas trabalhistas para o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. Doutor, o Júlio César, olha só essa aqui. Em caso de racismo no trabalho, como devo proceder? Ai, 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 aqui ficou ruim, né, doutor Pedro?
É verdade, doutor Solano. Infelizmente acontece. É importante a gente esclarecer até que existe uma diferença entre racismo e injúria racial, até para a pessoa saber o que está acontecendo com ela e qual medida ela deve adotar. O racismo ocorre quando o empregado é preterido ou na contratação ou em oportunidade de uma promoção no local de trabalho em relação aos outros empregados em face da cor dele, ou das características pessoais, do cabelo, etc. A injúria racial é diferente. A injúria é quando a pessoa sofre um xingamento em razão da sua cor da pele ou das suas características pessoais. De qualquer forma, qualquer uma dessas opções deve ser denunciado primeiramente à polícia, em segundo lugar à Superintendência Regional do Trabalho, que eram as antigas delegacias do trabalho, e a pessoa deve procurar um advogado ainda, para buscar reparação pelos danos decorrentes dessa ofensa ou dessa preterição que ela sofreu em virtude de racismo, para que se estabeleça justiça nesses casos e que cada vez mais aconteçam menos situações dessas, principalmente no ambiente laboral. Certamente. Outra dúvida trabalhista é do Roger. Trabalho no hospital como coletador de resíduos hospitalares, todos os tipos de lixo. Quando meu colega da rouparia está de folga ou férias, eu cubro as férias e folgas dele, fazendo serviço de rouparia também, acumulando as duas tarefas. Está correto? É a dúvida do Roger. Roger, a tua pergunta é até parecida com a do outro espectador que nos atendemos antes. O que é importante esclarecer para entender bem a questão do acúmulo e do desvio de função? O direito brasileiro, ele adota a tese por tempo de trabalho e não por tarefa. Então, teoricamente, o empregador pode te exigir que tu execute as tarefas que ele achar mais adequado durante o teu horário de trabalho, desde que elas sejam compatíveis com a tua condição pessoal e que no teu contrato de trabalho não há uma especificação sobre tarefas que tu deva ou que tu não deva executar. Portanto, a princípio, tu substituir o teu colega durante as férias dele não vai te dar direito a um acúmulo de função, até porque quando tu está executando as tarefas dele, tu não está executando as tuas tarefas, a não ser que esse colega tenha um salário maior que o teu. Aí, nesses períodos de substituição, tu vai fazer direito ao mesmo salário que o teu colega receberia. Tá certo. Obrigado, doutor Pedro, que está na nossa consultoria trabalhista na edição do Boca no Trombone de hoje. Vamos com mais opinião? Sim, chegando aí mais informe sindical. E agora, quem opina é o Sindimetrô RSI. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os participantes desse programa e a todos que estão nos assistindo. O Boca no Trombone. Sempre é um prazer falar em nome dos metroviários e das metroviárias. Bom, vou fazer um pequeno relato dos últimos assuntos que ocorreram na União e no Estado aqui, né? Foi divulgada essa semana agora, né, que uma nota que foi lançada em 94 real de R$100, hoje vale R$13, ou seja, a inflação absurda que correu o poder de compra de todos nós. Foi divulgado também que no Rio Grande do Sul nós temos mais de 1 milhão de gaúchos e gaúchas passando fome. 7 em cada 10 pessoas gaúchos estão com algum tipo de dificuldade, né, alimentar. Ou seja, são dados absurdos, dados assustadores, né? E ao mesmo tempo que também foi divulgado que dobrou o número de famílias inadimplentes em Porto Alegre. E ao mesmo tempo que isso acontece, ou seja, que a vida de todos nós, todos os trabalhadores e trabalhadoras vem piorando e piorando muito, o governo Leite deu a CE por R$100 mil e, pasmem, 8 meses após a privatização, a CE Equatorial distribuiu 1 bilhão de dividendos aos seus acionistas. A empresa que dá prejuízo distribuiu 1 bilhão aos seus acionistas. E o governo Leite queria doar 500 milhões de reais para o governo federal, quer dizer, para ajudar na reconstrução de estradas, coisas inadmissíveis num estado falido, onde as pessoas estão passando fome. E no âmbito federal, quer dizer, o governo federal distribuiu agora, às vésperas da eleição, há 2 meses da eleição, que os brasileiros passam fome. Quer dizer, e largou no Congresso um pacote de benesses, né, com a ajuda, e nós defendemos há muito tempo, essa ajuda tem que ser permanente, deve ser uma política de governo a todos os necessitados, né, mas não uma política à véspera das eleições, ou seja, essa ajuda vai até dezembro, tem prazo limitado, ou seja, é uma jogada eleitoreira. Quer dizer, então são coisas que nós temos que nos atentar a essas eleições estão aqui para que nós possamos fazer um bom voto e que a gente possa realmente mudar a vida de todos nós.
obrigado ao presidente Luiz Henrique Chagas, do Sindimetrô, sempre com a visão aí dos metroviários e das metroviárias aqui no Boca no Trombone. Mas consultoria, para a gente fechar a consultoria trabalhista de hoje, um telespectador, ele prefere não se identificar ou encaminhar essa dúvida para o nosso especialista, o doutor Pedro Guterres. Trabalhamos numa empresa que hoje é grande e presta serviço para uma estatal. Essa empresa assinou a carteira de vários funcionários que ficaram em casa, fomos remunerados, mas ao acessar o portal da empresa, onde acompanhamos nosso ponto sobre nosso contrato, observamos que todos têm horas devendo em banco de horas e outra vale alimentação com valor muito abaixo do risco corrido no trabalho, tem risco de morte. Por favor, nos orienta sem que possamos perder o emprego. É o nosso telespectador que pede aqui para a gente não o identificar. Doutor Pedro. Nossa, essa situação tá bem complicada até de entender. Eu não entendi, ele não menciona na pergunta qual foi o período em que eles ficaram afastados. Eu presumo, para responder, que esse período de afastamento do trabalho tenha sido em decorrência da pandemia. E durante o período de pandemia foram editadas diversas emendas constitucionais pelo governo federal que permitiram a instituição de banco de horas em caráter excepcional. Então, é muito importante que essa turma de empregados procurem um advogado para verificar se esse banco de horas está sendo corretamente cumprido, qual era o prazo de duração dele, se ele já foi liquidado, se o prazo de liquidação desse banco de horas já terminou, porque ele não é infinito. O empregador não pode ficar com essas horas armazenadas para sempre e em determinado dia resolver cobrá-las todas de uma vez dos empregados, e muito menos no momento de uma eventual rescisão. Então, em relação ao banco de horas, eles precisam fazer essa contabilidade para ver como é que está esse banco e se ele está regularmente adotado. Em relação ao Vale Alimentação, o Vale Alimentação não tem nenhuma relação com o risco no trabalho, tá? O Vale Alimentação, ele normalmente é fixado por um valor na convenção coletiva de trabalho. Sim. Então, basta que eles vão lá na convenção coletiva do sindicato e verifiquem o valor fixado para descobrir se ele está sendo pago no valor correto. Doutor Pedro, muito obrigado pela consultoria. Um abraço, bom domingo e até a próxima. Valeu, doutor Solano. Um bom domingo a todos os nossos telespectadores. Obrigado, doutor Pedro Guterres, nosso consultor trabalhista na edição de hoje. Paradinha para você tomar aquela água da WaterSul e a gente volta com mais consultoria previdenciária para a gente fechar o programa. Tem Criminal em Foco, tem muito mais aqui no Boca no Trombone. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca, muito obrigado pela sua audiência, você que nos curte sempre aos finais de semana e interage mandando a sua dúvida previdenciária, a sua dúvida trabalhista para os nossos consultores responder. Hoje conosco na edição a gente está recebendo o Dr. Luiz Gustavo Ramos do CRJ Advogados. Já vou passar para ele dúvidas previdenciárias. A primeira é do Helenilson. Está sendo descontado da minha mãe, que é aposentada, um consignado no INSS. Não pegamos nenhum empréstimo e o INSS não informa o que é. O que fazer, doutor Luiz? Helenilson, cada vez mais nós estamos nos deparando com fraudes como essa que a tua mãe está sendo vítima. Procure um advogado, ingresse com uma ação judicial contra o INSS e também contra a instituição bancária, que teria feito o suposto empréstimo. Em uma decisão muito recente do meu escritório, inclusive, um caso muito semelhante, foi fixada uma indenização por dano moral no valor de R$12 mil, com direito do segurado a receber tudo que foi indevidamente descontado. Muito bom. A Rosilene quer saber quando e quanto tem uma pessoa que trabalha na roça tem o direito de se aposentar, né? E doméstica, aposenta com quantos anos? Já tentei várias vezes fazer uma carteirinha no sindicato para pagar o INSS, mas não consigo. É muita burocracia. São as dúvidas, doutor Luiz, da Rosilene.
Vamos tentar ser objetivos e rápidos para poder atender mais telespectadores, amigo. Olha só, Rosilene, para a aposentadoria por idade da mulher trabalhadora rural se dá aos 55 anos de idade. O homem trabalhador rural se aposenta aos 60 e, para tanto, tem que comprovar que trabalhou no meio rural nos últimos 15 anos antes de completar a idade. Já a trabalhadora doméstica, a empregada doméstica, pode se aposentar por idade e são exigidos hoje 61 anos e meio de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Tá certo, obrigado, doutor Luiz, que daqui a pouquinho retorna para mais dúvidas, porque agora é hora da gente focar, sim, focar no direito criminal. Então, no ar, o Criminal em Foco. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores da Bandeirantes. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a mais um programa do Criminal em Foco. E para essa semana, eu pensei, será que as pessoas sabem quando que a polícia civil, a polícia militar, ela pode entrar na nossa casa? Existem duas maneiras para a polícia entrar na nossa casa. O nosso asilo inviolável, que é o termo usado pela nossa Constituição Federal. Existem duas formas, então. A primeira é quando há um mandado de busca e apreensão para nossa residência. Exemplo, uma arma que a polícia acha importante, que o juiz determinou a apreensão dessa arma. Então, existe um mandado com a ordem, a polícia ingressa na nossa casa, ou seja, das 6 da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sábado, ela pode entrar na nossa casa. Esse mandado, ele permite esse ingresso da polícia. E a segunda forma é se estiver ocorrendo um crime, ou seja, um delito acontecendo na nossa residência, uma agressão, um roubo, um furto. A polícia não precisa de autorização judicial para ingressar na nossa casa. Então são somente essas duas formas. Um abraço para vocês. Muito obrigado à nossa consultora especialista no direito criminal, a doutora Luísa Herenech Menezes. Tem dúvidas? Tem dúvidas do direito criminal? Encaminhe para a gente. Vamos com mais uma previdenciária para a gente fechar com o doutor Luiz Arrose. Com quantos anos posso me aposentar? Tenho 18 anos de tempo rural e 12 de empresa. Doutor Luiz. Rose, o somatório te deixa aí com 30 anos de atividade. Em princípio, tu poderias até mesmo se aposentar já, mas precisaríamos de mais dados, saber quando é que foi esse tempo rural, saber qual é a tua idade, até quando tu trabalhou no meio rural, se é possível te enquadrar numa regra de transição ou se tu implementou as condições antes da reforma da Previdência. São necessários mais dados, Rose, mas procure um advogado da sua confiança que, se tu não estiveres já em condições de se aposentar, tu estás muito próxima da aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Uma alegria sempre tê-lo aqui no Boca no Trombone. Até uma próxima. Eu que agradeço, contem sempre comigo. Um abração a todos. Valeu, obrigado. Doutor Luiz Gustavo, nosso consultor previdenciário nessa edição. Acabou, pessoal. Final de semana chegando ao fim, mas semana que vem a gente está de volta aqui com mais uma edição do Boca no Trombone, na sua Band TV, a partir das 8h30. Até lá!